tua presença é o meu esconderijo. Sim, Senhor, tua presença. Nós sabemos que tu habita no meio dos louvores do teu povo. Por isso nós te engrandecemos e te honramos, Senhor, porque tu és digno. Tu és digno. Abre o nosso coração para que a tua palavra entre, Senhor. Para que a tua palavra entre, Senhor, e nos encha de revelação de quem tu és e de fé em ti, Senhor, confiança em ti, Senhor, que tu estás cuidando de nós, Senhor. Chamar o Pai. Boa noite. Esse é um dia muito especial porque é o Dia das Mães. Então, na verdade, eu tenho duas mensagens para hoje à noite. Uma voltada para as mães e outra uma mensagem mais profética. Eu costumo ensinar, mas de vez em quando o Senhor coloca no meu coração uma palavra profética e eu gostaria de fazer isso hoje à noite. Mas primeiro vamos celebrar o Dia das Mães. E o texto que eu quero ler para vocês encontra-se em Gênesis, capítulo 3. Vocês sabem que o capítulo 3 de Gênesis é o capítulo mais triste da Bíblia. Porque é onde Adão e Eva decidem andar independente de Deus, se rebelarem contra Ele e cederem à tentação do diabo que falou através da serpente. E Deus trouxe juízo sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Mas eu quero salientar principalmente o juízo que Deus trouxe sobre a mulher. E como Adão reage a este juízo. Então, começando no versículo 15, nós lemos: porém inimizade, aqui é Deus julgando a serpente, amaldiçoando a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Falando aqui de Cristo, está no singular. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Agora, nós temos a impressão que está totalmente equivocada, que Adão e Eva, por causa da sua inocência, tinham uma cognição infantil, que a compreensão deles era limitada e extremamente primitiva. Não é verdade. Nós temos que lembrar que Adão já nasceu adulto. Adão já nasceu com uma linguagem desenvolvida e própria. Adão tinha a inteligência de poder olhar para os animais, estudá-los e nomeá-los segundo as características de cada um. Ele recebeu da parte do Senhor a responsabilidade de cultivar o jardim do Éden. Isso fala de uma capacidade excepcional de conhecimento de agricultura. Então, Adão era um homem com uma grande inteligência, certamente um gênio, e já depositado nele conhecimento, talvez pleno, a respeito das coisas naturais e talvez até mesmo das coisas espirituais. Eu acredito que um dia no céu nós vamos nos surpreender ao descobrirmos quem era Adão e quem era Eva. Foi Adão, inclusive, que quando Eva foi tirada do seu lado, ao acordar, foi ele e não Deus que disse: esta é carne da minha carne, osso do meu osso. Os dois deixarão pai e mãe, se unirão e se tornarão uma só carne. Isso é Adão que fala, não é Deus. Aqui tem um homem que entende o que aconteceu com ele e chega a profetizar e a estabelecer uma lei, um princípio, que ao casar, homem e mulher deveriam formar uma só carne, deixando pai e mãe, sendo que ainda não havia pai e mãe, nem filhos, eles eram os únicos. Então, só para vocês entenderem quem era Adão. Bem, Adão, observando as palavras
de Deus com respeito à serpente e com respeito à mulher, ele diz esta coisa incrível. Ele vai dar um nome à mulher, que até então se chamava de Adão também, porque eles eram coiguais. Então agora Adão, no versículo 20, vai dar um nome à mulher. E diz, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. A palavra Eva no hebraico significa vida, ou aquela que dá vida, ou o que vivifica. Esse é o nome de Eva. Então Adão, sendo um profeta, sendo um homem com compreensão espiritual, entendendo o que havia acontecido com ele, o erro que ele e Eva haviam cometido. Ele entendendo que um dia a mulher geraria o Redentor, o ungido, o Messias, aquele que restauraria todas as coisas. Entendendo o valor e o privilégio que Deus tinha dado à mulher, pois ela seria aquela que geraria os homens. Apesar dela ter sido tirada do lado de Adão, depois disso todo homem nasce da mulher. Adão, entendendo isso, ele disse, eu te chamarei vida, porque de ti virá todos os homens, de ti virá a própria vida. Bem, mães, Jesus veio em cumprimento a esta profecia do capítulo 3. Ele na cruz pisou a cabeça de Satanás, cumprindo esta profecia. Mas o que mais me impressiona em meio a tudo isso é que no terceiro dia, ao ressuscitar, a primeira pessoa para quem ele apareceu não foi para um homem, foi para uma mulher. Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver o nosso Senhor Jesus Cristo vivo e ressurreto. Agora, eu sempre me perguntei por que para uma mulher? Por que não para um homem? Pois Pedro e João, ao ouvirem da notícia que o túmulo estava vazio, um anjo contando para as mulheres, João foi, viram o túmulo vazio, mas não viram Jesus. Depois que eles voltaram, Madalena ficando para trás, então Jesus aparece para ela. Eu realmente acredito, queridos, que a razão disto é que foi Eva que foi enganada. Ela foi a primeira a cair, a primeira a pecar. Logo, na grande misericórdia de Deus, na sua grande sabedoria, a mulher é a primeira a se encontrar com o Redentor. Por assim dizer, a primeira a comer do fruto da árvore da vida. Ela foi a primeira a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora ela é a primeira a comer da árvore da vida. Aqui está o valor, aqui está a preciosidade de vocês, mulheres. Deus os criou a partir do homem, para estar ao seu lado como seu igual. E a vocês ele deu o privilégio de carregar vida, de gerar vida. E foi de vocês que veio o Messias, que salvou não apenas a humanidade, mas toda a criação. Queridas mulheres, queridas mães, eu celebro vocês neste dia, pela grande honra que vocês carregam da parte de Deus Pai, de serem geradoras, carregadoras de vida. Débora foi chamada a mãe de Israel, uma mulher. Que muitas de vocês sejam mães, não só dos seus próprios filhos, mas mães espirituais para muitos filhos na igreja e no reino de Deus. Amém. Quero orar por vocês. Pai, eu te agradeço pelas mães que estão nos assistindo hoje. E eu te louvo por todas as mães, de todas as eras, de todas as gerações. A elas, as mulheres, tu deste esta grande honra de carregar e gerar vida. Delas veio o Messias. Senhor, elas foram as primeiras a caírem e foram as primeiras a se levantarem, porque assim é a tua justiça. Então eu abençoo, meu Pai, todas as mães que estão me assistindo agora.
pedindo, Senhor, que seus anseios em relação a seus filhos se cumpram. Aquelas que têm filhos que estão no mundo, aquelas que têm filhos que estão longe do Senhor. Aquelas cujos filhos estão em rebeldia, ou em drogas, ou cujas vidas estão trancadas, não estão avançando, não estão crescendo, estão lutando. Aquelas mães cujos filhos estão enfermos, ou que estão lutando nos seus lares. Senhor, aquelas mães cujos filhos estão doentes. Eu te peço, Senhor, que tu abençoes as mães, que haja uma recompensa nesta noite a todas as mães que amaram e amam os seus filhos e suas filhas. Senhor, que a tua graça esteja sobre todas, que as que estão cansadas sejam renovadas, que as que estão tristes sejam alegradas, que as que estão lutando, Senhor, sejam fortalecidas, e que as que estão orando tenham as suas orações respondidas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, agora eu quero ir para o lado do profético. E o que eu vou falar para vocês hoje é sobre um espírito territorial que eu acredito que, se aproveitando deste juízo que vem de Deus para julgar a terra e disciplinar a igreja, está trazendo não apenas medo para o mundo e para a igreja, mas está paralisando a igreja, impedindo-a de brilhar no meio das trevas e de ser tudo o que ela deveria ser durante este tempo, pois a igreja, ela nasceu para este tempo, ela existe para brilhar no meio das maiores dificuldades. E eu estou vendo uma igreja que está abatida, cansada, desanimada e que parece ter perdido um pouco daquilo que ela começou a entender e a carregar no início do ano, que é o avivamento que está para vir. Então deixa eu contar para vocês uma história, uma experiência que eu tive anos atrás na praia. E daí eu vou dar o nome desse espírito territorial que eu acredito que está agindo em todo o mundo. Bem, eu estava na praia, tínhamos alugado uma casa muito gostosa, muito boa, e de manhã cedo eu peguei a minha cadeira de praia, sentei na varanda desta casa e estava lendo a Bíblia. De repente, um passarinho pousou próximo de mim, à minha direita. O sol estava nascendo na minha frente, eu estava vendo o sol. Ela pousou à minha direita e levantou as asas e começou a fazer gestos e a piar de uma maneira muito agressiva. E eu pensei que aquele passarinho estava me xingando, estava bravo comigo, porque ele batia as asas e fazia barulhos agressivos, como se estivesse defendendo o seu ninho ou alguma coisa assim, e como se eu fosse o agressor. E eu fiquei perplexo, porque aquele passarinho, ele não cessava de fazer este gesto agressivo de um passarinho que estava defendendo-se, ou defendendo algo. E de repente eu percebi que não era comigo aquela reação daquele passarinho, porque o passarinho estava olhando além de mim, para o meu lado esquerdo. Quando eu me volto para o lado esquerdo, isso não é uma visão, isso aconteceu de verdade. Quando eu olho para o lado esquerdo, eu vejo rente à parede uma cobra verde vindo na minha direção. Bem, sabemos que a cobra verde não é venenosa, é uma cobra inofensiva do jardim, mas mesmo assim era uma cobra verde e ela vinha na minha direção. Quando eu vi ela e entendi que o passarinho estava me alertando a respeito daquela cobra, assim que ela me viu, ela deu meia volta e começou a voltar rente à parede até chegar na esquina da parede e dobrar a esquina. Quando ela está dobrando a esquina, eu sigo ela e eu vejo na grama um pedaço de tijolo. Desculpa, para aqueles amantes de cobras de jardim, o que eu fiz talvez vocês não vão aprovar, mas eu peguei aquele tijolo, não sou fã de cobras, e eu esmaguei a cabeça dela. E ela cai na grama, se mexendo todo, se batendo toda, mas já
com a cabeça esmagada. Bem, para minha surpresa, havia uma cerca à minha esquerda que separava a minha casa da casa do vizinho. De repente, e eu não estou exagerando, em torno de 15 passarinhos pousaram naquela cerca. Parece surreal, mas aconteceu. Pousaram naquela cerca 15 passarinhos, todos começaram a cantar. Era um coral de passarinhos. Eu fiquei fascinado. E de repente, assim, para a cereja no topo do bolo, um outro passarinho muito bonito, amarelo, ele posa em cima do tijolo que está no chão, ensanguentado, ao lado da cobra, e olha para aquela cobra assim, sem medo algum dela, satisfeito com o que aconteceu. Inclusive eu dei um nome para aquele passarinho amarelo. Eu chamei ele de Coração Valente, porque os outros cantavam e ele ali ficava observando a cobra de perto. Bem, eu levanto dali, coçando a cabeça, não consigo voltar para a minha leitura. Confesso para vocês, eu percebi que tudo aquilo tinha um sentido, tinha um significado espiritual. E eu então entro para casa para pegar mais uma xícara de café. Quando eu volto, eu vou ver novamente a cobra. Os passarinhos já tinham ido embora. E a cobra está coberta de formigas pretas. Bem, eu deixo ela lá, pego o meu café, subo para dentro de casa. É uma casa de 2 andares. Pego minha Bíblia, fecho. Eu não conseguia continuar com a minha leitura. Eu ficava só pensando em tudo que havia acontecido. E eu pego minha Bíblia e eu vou guardar no quarto dos guris, onde eles estavam dormindo. Quando eu largo minha Bíblia na cama de um deles, havia uma revistinha do Pato Donald. E a capa da revistinha, eu ainda tenho até hoje essa revistinha e esta capa. Na capa tem o Pato Donald, que está enrolado por uma cobra verde, uma cobra Piton. E ele está totalmente constrito, totalmente preso, e ela está olhando para ele com aqueles olhos, sabe, de quem está hipnotizando. O Pat Donald está com aquela cara furiosa, querendo escapar, mas incapaz de se mover, porque ele está sendo constrito por aquela cobra que está tentando hipnotizá-lo. Bem, até então eu nunca tinha ouvido falar deste espírito chamado Piton. É uma cobra Piton. Eu fui estudar para saber mais a respeito desta cobra. E a cobra Piton é uma serpente da Ásia e da África. Ela não é venenosa, mas ela constringe as suas presas com seus anéis. Ela literalmente abraça e aperta as suas vítimas, estrangulando-as, impedindo-as de respirar. Cada vez que a sua vítima exala, ao tentar inalar novamente, ela aperta um pouco mais. Então ela vai apertando cada vez que a sua vítima expira, até que chega um momento que ela não consegue mais respirar, então morre asfixiada. Esta cobra, ela mede entre 7 e 10 metros, pesando muitas vezes 100 quilos. É a maior serpente que existe no mundo. Esta é a cobra Piton. Na mitologia grega, ela é um espírito, um Deus, com letra minúscula, relacionada à adivinhação. Esta semana, perguntando para o Senhor a respeito de tudo que está acontecendo e orando para que Ele apresse o seu juízo e para que Ele elimine esse espírito de medo que tenha invadido a terra. E de repente eu começo a ler um livro de uma irmã chamada Jennifer Eivas. O nome do livro dela é Carregadores de Glória. E o interessante sobre o livro dela é que ela conta uma experiência que ela estava para viajar para a Austrália, para uma cidade chamada Perth, que fica, eu acredito que no sul da Austrália.
uma semana antes dela viajar, ela cai enferma com uma doença respiratória misteriosa, que os médicos não conseguem identificar a causa. E ela fica uma semana muito mal e de cama. Bem, durante esse período de convalescência, ela começa a estudar sobre a história de Perth, para tentar entender para onde ela estava indo. Ela descobre então que este povo, que era uma tribo, né, aborígene, que este povo eles tinham como principal deidade, principal deus para eles, ainda adorado hoje, os índios de lá, que é uma serpente Piton. E imediatamente ela entendeu que a sua enfermidade era espiritual, que ela estava sendo atacada, porque ela estava para invadir, entrar no território desse espírito territorial, desse principado chamado Piton. Nós encontramos esse espírito na Bíblia. Está em Atos, capítulo 16, começando no versículo 16. E eu acredito que nós podemos tirar algumas verdades a respeito deste espírito. E eu vou mostrar para vocês porque eu acredito que esse é o espírito que está agindo no mundo hoje. Quando nós pensamos nessa cobra e na forma como ela se comporta naturalmente, nós podemos ter uma ideia ou um paralelo de como esse espírito age no sobrenatural. Por exemplo, esta cobra, ela ataca tentando espremer a vida, sufocando-a, confinando-a, restringindo-a. Porque ela mata a sua vítima por sufocamento, ela muitas vezes está relacionada a doenças respiratórias. Então ela tem essa capacidade literalmente de tirar a vida, de tirar o ânimo, de constranger, de prender, de impedir de avançar, de nos paralisar. Eu acho que vocês vão concordar comigo que estes são os sintomas que nós estamos sentindo na igreja hoje. Estamos nos sentindo paralisados, estamos nos sentindo sufocados, exprimidos, confinados em casa, restringidos. E parece que toda a vida espiritual que nós carregávamos antes dessa pandemia, nós estamos perdendo. Eu estou vendo os irmãos cansando já. Não são mais semanas, são meses e não acabou. E não acabou. Então eu vejo que está havendo esse sufocamento espiritual no mundo, mas principalmente na igreja. Lembra? O juízo vem de Deus. O medo é um aproveitamento das trevas. E eu acredito que esse espírito territorial está por trás não apenas do medo, mas do desânimo, do cansaço e da falta de perspectiva e da falta de força para reagir. Mas então vamos falar da experiência de Paulo com este espírito, o que aconteceu, como ele reagiu e como que ele obteve vitória. O tempo está correndo, então eu tenho que correr também. Eu vou lendo para vocês e daí vocês vão me acompanhando. Quem tiver suas Bíblias, podem abrir então em Atos capítulo 16, começando no versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Então aqui tem mais um aspecto a respeito deste principado. Ele ataca a oração. Esta adivinha, esta jovem, ela vem atrás de Paulo e seus companheiros, porque eles estão indo para uma reunião de oração. E é neste momento que ela aparece. Continuando. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. No original, no grego, é espírito de Piton. É assim que está no original. Então, os tradutores traduziram como adivinhador, porque essa é a característica principal deste principado. Ele é um espírito de adivinhação. Então, o segundo aspecto sobre este espírito é que ele ataca o profético. Ele ataca a oração e ele ataca o profético, falsificando-o. Porque a adivinhação nada é do que uma falsificação do profético.
E o que eu vejo acontecendo nos nossos dias é exatamente isso. A igreja está sendo convocada para orar, mas esse espírito está nos atacando para nos impedir a orar. A igreja está sendo convidada a profetizar e ela está atacando a profecia com um espírito falso, de falsa profecia. Eu vejo os profetas confusos, discordando entre si nas suas interpretações do que está acontecendo. É a obra deste espírito. E continua, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. É um espírito avarento, é um espírito que atua nas finanças. É um espírito que fortalece os que servem financeiramente, ataca na área das finanças os que resistem este espírito. Então é um espírito que realmente procura roubar, atacar a economia e as finanças. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Veja bem, ela está falando uma verdade, a verdade, no entanto, numa atitude ou numa motivação fingida e enganosa. Então esse espírito, ele é muito enganoso, ele é muito sutil, tu não consegue identificá-lo facilmente, ele age às escondidas, ele não age abertamente. Então ele pode estar agindo no meio da igreja sem a igreja perceber, com falsas profecias, tirando a oração, sem, no entanto, atacar diretamente a oração. É um espírito muito ágil, muito astuto. Versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, então aqui nós vemos que Paulo, ele tem discernimento do que está acontecendo, apesar dos elogios desta jovem, ele sabe que o objetivo dela é atacar, é prejudicar. Então diz assim que ele indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Bem, todos nós agora queremos aplaudir Paulo pelo seu discernimento e pela sua autoridade. Acontece, meus queridos, que eu acho que ele errou. Porque ele atacou esse espírito, que é um espírito territorial, diretamente. E ao atacar esse espírito diretamente, o que acontece, a gente vai ver em seguida. Diz assim, no versículo 19. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Versículo 20. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Versículo 21. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles. Veja bem, que ao expulsar esse espírito desta jovem, Paulo despertou contra ele, contra a igreja, grande ira. E o final dessa história é que Paulo é expulso desta cidade. O seu ministério, que estava sendo tão bem sucedido até aqui, nessa cidade, é interrompido e ele é expulso. O tempo dele é encurtado nessa cidade. Porque a tática que ele usou, acredito eu, é a minha interpretação, a tática que ele usou foi errada. Ele foi diretamente contra esse espírito. E esta não é a arma correta, não é a tática correta. Pois ao enfrentar esse espírito diretamente, o ataque que vem contra ele é um ataque que impede-o de continuar no seu chamado e no seu ministério naquela cidade. Então não é assim que se enfrenta esse espírito. Então aqui fica uma dica para a igreja. Para lidar com esse tipo de espírito que invadiu o mundo e que está atacando principalmente a igreja, existe uma tática apropriada e não é o confronto. Versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então veja bem, eles estão sendo constritos, eles estão sendo amarrados, eles estão sendo presos, todo o movimento deles restritos. Eles não só estão no calabouço, eles estão
acorrentados e estão presos com os pés no tronco. É o que o piton, essa cobra piton faz. Nos prende, nos impede de nos mover, de nos locomover, de avançar. E é o que está acontecendo. Eles estão sendo retalhados pela a sua imprudência em ter atacado esse espírito de forma errada. Mas daí diz no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Queridos, aqui Paulo corrige o seu erro, e preso, constrito pelo espírito que governava aquela cidade e que agia através daquela menina, ao começar a orar e louvar, algo acontece. Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. As cadeias foram soltas de todos. As portas da prisão abriram. Ou seja, o resultado da oração e do louvor é que o sobrenatural foi liberado sobre não apenas Paulo e seu companheiro, mas sobre todos que estavam presos juntamente com eles. E daí diz no versículo 27, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Versículo 28, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Isso é tremendo. Por que que os prisioneiros não fugiram? Estavam livres. O carcereiro pensou que eles tivessem fugido. Vocês sabem que eles não fugiram? Fugiram, apesar de estarem livres, porque todos estavam debaixo da unção. Todos estavam debaixo desse espírito de avivamento, compreendendo que algo sobrenatural estava acontecendo. Olha o que acontece com o carcereiro. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, olha só, trazendo-os para fora, toda a restrição removida, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Por causa da oração e do louvor, não só eles foram libertos dessa contrição da serpente, foi liberada uma unção de salvação, que eu acredito que não salvou apenas o carcereiro, mas todos os prisioneiros que estavam dentro daquela prisão. Houve libertação e houve salvação. Meus queridos, a maneira que nós vamos lidar com essa cobra piton é através da oração e do louvor. Não é confronto direto, não é batalha espiritual, não é atos proféticos, é joelhos no chão e os braços erguidos para o céu. Isso vai liberar o profético, isso vai liberar o espírito de libertação e de salvação. Isto vai quebrar as cadeias e nós vamos ver o grande avivamento que virá. Pode vir, Lucas. Aleluia. Aleluia. Vocês não sabem a dificuldade que foi para eu poder trazer essa palavra para vocês hoje. A oposição que eu enfrentei, a tentativa de eu não poder trazer essa palavra para vocês hoje. Eu acredito que esta é a palavra do Senhor. O Espírito de Deus confirma no teu coração. Santo no meu lugar, a sala do trono, meu lugar, a sala do trono, meu lugar, aos teus pés o meu lugar. Sim, Senhor, a sala do trono, meu lugar, a sala do trono, meu
força, mas pelo teu Espírito, mas pelo teu Espírito, que vamos avançar, que vamos conquistar, que vamos sair deste vale de Baco. É pelo teu Espírito, Senhor, que vamos aprender a orar, que vamos aprender a louvar, oferecer sacrifício de louvor em meio à nossa dor, até que as portas sejam abertas e as cadeias venham cair. Senhor, nós sabemos que Tu envias teus anjos, onde um trono é levantado a Ti. Levantamos um trono a Ti, em oração e adoração. Levantamos nossas mãos e Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Junto aos 24 anciões, as 4 criaturas, nós deixamos nossas coroas, declaramos nosso amor, dizendo: Santo, Santo, Santo. É o Senhor, Santo, está terminando, mas eu quero abençoá-los. Que vocês tenham uma semana de vitórias. Aqueles que estão voltando para os seus trabalhos, voltando às suas atividades, na medida que a quarentena vai sendo relaxada e nós vamos tendo maiores liberdades para voltar. Eu o abençoo no seu trabalho, eu o abençoo na sua atividade. Em nome de Jesus. Amém.